Hoje o Cars and Coffee com Carderi é sobre o Cybertruck. Todo mundo tem focado muito, especialmente nesse começo, no design do carro, claro. Essa é a primeira coisa que a gente consegue sentir, né? Olhar, porque a gente não tem muita informação, a gente não dirigiu o carro. Então, todo mundo que está curtindo ver esse monstro de aço aí, tem focado muito no design. Claro, tem falado que o carro não tem espelhinho ainda, que a Tesla vai ter que acomodar isso para o futuro, até porque, especialmente nos Estados Unidos, que é o principal mercado da Tesla, é obrigatório o carro ser entregue com espelhinho. Não é obrigatório, isso que é estranho, você ter espelhinhos no carro quando anda na rua, mas quando o carro é entregue a você em uma concessionária, ele tem que ter por obrigação espelhinhos, e obviamente o Cybertruck ainda não tem, assim como as fotos e renderizações que a gente viu do Roadster, né, do Tesla Roadster também. Na minha opinião, o Cybertruck, antes de mais nada, ele é uma aula de marketing, ele é uma aula de branding da Tesla. O Elon Musk e toda a equipe dele, obviamente, tem cada vez mais surpreendido o mercado com esse tipo de ação. O Cybertruck é um carro que traz o futuro pra gente agora no presente. Isso a Tesla tem conseguido fazer com todos os carros. Eu acho que mais do que entregar um carro elétrico, a Tesla tem conseguido antecipar, né, esse futuro pra gente agora. E o Cybertruck, eu acho que é, de todos os carros, o Model Y, X, o 3, o S, é o carro que é o grande statement, né, da Tesla. Antigamente, quando a gente via carros do estilo do Cybertruck, ou seja, carros extremamente chamativos, acontecia duas coisas. Ou esse carro era um carro conceito, que a gente nunca ia conseguir ter, era só uma tentativa das montadoras de, vamos dizer assim, fazer musculação, mostrar para o mercado quão forte elas eram. Mas, no fundo, a gente sabia que quando o carro saísse, ele ou não ia ser nada daquilo que era o carro conceito, ou ele ia custar centenas de milhares de reais ou até mais milhões e ficaria, obviamente, inacessível para todo mundo. No caso da Tesla, o Elon Musk e toda a equipe conseguiu criar um carro que não só em termos de design, mas em termos de tecnologia também está à frente do seu tempo, num preço acessível, com praticamente data marcada para entrega e com muito mais funcionalidades, acessórios, apetrechos do que a concorrência. Em termos de preço, é um absurdo esse carro começar com a versão básica dele em 39, 40 mil dólares nos Estados Unidos. Se a gente olhar para o mercado hoje em dia nos Estados Unidos, 40 mil dólares é um carro de classe média. Geralmente carros de entrada começam na casa de 20 mil dólares, que nem o Honda Civic Sport 2019 que a gente gravou recentemente. Mesmo quando a gente olha no line-up da Tesla, o carro mais barato que ela tem é o Model 3 ou modelo 3. Esse carro é um sucesso de vendas. A mídia automobilística tem dito que é um dos melhores carros que tem hoje em dia à venda, né, no mercado. E o Cybertruck começa no mesmo preço que o Model 3. Apesar de que no começo o pessoal dizia que o Model 3 viria com preço de 30 mil dólares, a gente sabe que não, na verdade ele começa em 39 mil. A versão abaixo de 39, na verdade, é uma versão meio especial e você tem que pedir para a Tesla tirar algumas coisas para o carro chegar nesse preço. Enquanto que o Cybertruck começa nesse mesmo patamar de preço com um range de quilometragem maior e com muito mais acessório. Ele tem compressor de ar, ele tem suspensão a ar adaptativa, tem carregador 220 volts, senta 6 pessoas dentro do carro, tem muito mais espaço interno, obviamente é muito mais utilitário, né? Tem muito mais funções, né, que você consegue usar dele por ser uma picape do que o Model 3, que é um carro menorzinho, mais compacto. Então é um absurdo a gente olhar para esse carro e ver que o preço dele começa em 40 mil dólares. Isso é totalmente absurdo. Ou seja, a gente está olhando para um carro do futuro, um carro que em teoria poderia ser um carro conceito, já em 2020, 2021, sendo entregue para o público classe média nos Estados Unidos. É inacreditável. Em termos de design, a gente sabe que design, apesar de ser uma ciência, é algo que muita gente estuda por muitos e muitos anos, no final das contas o que importa é a opinião de cada um. A gente vê que tem muita gente indo para a linha do odiei o design, parece uma caixa de sapato, ou parece um parador de porta, né? E tem gente que tem amado. Nas pesquisas que a gente tem visto pela internet, mais ou menos 50% das pessoas amou o design, 20%, 30% é relativamente neutra e 20% mais ou menos realmente não gostou, odiou o design, achou ele muito ruim. Mas quando a gente olha para o que já tem no mercado, eu acho
como eu tenho sempre falado em todos os reviews aí de carros que a gente tem feito, eu particularmente gosto muito de montadora que inova, que às vezes até radicaliza, corre um pouco de risco e sai um pouco daquela monotonia. Hoje em dia os carros modernos, a gente olha às vezes na rua, né, e não consegue às vezes nem identificar a marca. Todos os carros têm mais ou menos o mesmo formato, especialmente, vai até pegar exemplo no Brasil, quando a gente vê SUV compacta, todos têm o mesmo formatinho, a mesma carinha, muda um pouquinho o farol, a grade, mas na prática, mesmo entre marcas, né, marcas diferentes, a gente vê uma linha, né, uma tendência muito forte. O Cybertruck não tem nada a ver em termos de design com as picapes atuais. Quando a gente olha os grandes campeões de venda nos Estados Unidos para picape, por exemplo, a Ford F-150, a Chevrolet Silverado, mesmo quando a gente olha para as picapes heavy duty, né? Que são aquelas picapes F-250 e picapes maiores que conseguem puxar, né, muito mais peso do que as picapes menores, que apesar de serem já monstros, né, carros que a gente não conseguiria entrar em nenhum shopping no Brasil, mas ainda não são picapes heavy duty. O Cybertruck não tem nada a ver em termos de design com nenhuma dessas linhas nos Estados Unidos. Então, design é muito pessoal, mas a gente tem ainda 2 anos para se acostumar com esse design, deixar o design crescer, né? É algo totalmente disruptivo, totalmente diferente do que a gente vê no mercado. Mas a gente sabe que com o tempo, né, a primeira impressão que a gente sempre tem é ficar meio chocado e falar, nossa, o que é esse negócio? Né, tem gente que já ama de paixão, mas muita gente fica resistente. Mas com o tempo, o design vai crescer na gente. E claro, quando começar a ter esses carros na rua, infelizmente eu acho que no Brasil vai demorar, né? Até porque a gente não tem uma malha elétrica de superchargers que por enquanto, né, pronta para facilitar as pessoas terem carros elétricos, nem mesmo garagem de prédio residencial é muito dimensionada e preparada para todo mundo ter sua vaguinha com carro elétrico. Mas nos Estados Unidos, dentro de 2 anos, já vai começar a ter muito desses carros na rua. Então, quando a gente começar a ver ele na rua, você acaba acostumando, acaba gostando, acaba virando algo do seu dia a dia. 2 coisas que a mídia não tem falado muito, mas já foram confirmadas pelo Elon Musk. O Cybertruck vai ter cores diferentes. Então, já foi confirmada pelo menos uma cor, que é o preto mate, aquele matte black, estilo do iPhone que ele teve aí recentemente. Então, um preto bem sem brilho, vai ficar muito legal. Claro que no anúncio do carro, né, quando o vidro quebra lá, né, assim, o grande foco era mostrar o carro no seu estado mais cru. Mas a gente sabe que ele vai ter versões mais usuais, apesar de que ele sempre vai ter essa linha um pouco mais forte, né, um design um pouco mais porreta, independente da cor que ele tenha. Além disso, o Elon Musk confirmou que o Cybertruck vai ter também a opção de ter painéis solares na caçamba. Além dos painéis solares, eles estão também estudando a possibilidade do carro ter umas asas, né, dobráveis e coisa do tipo para expandir o quanto de painel solar você pode pôr no carro. Se o painel solar for colocado só na caçamba, vai conseguir adicionar mais ou menos 15, 20 milhas de range para o carro. Isso é muito bom porque, especialmente picape, aí olhando para o mercado americano, todo mundo para a picape na rua, né? Ninguém para dentro da garagem, sempre está na frente da casa ou algo do tipo. Então, se você deixar ali durante o dia, ao invés da bateria, né, drenar naturalmente, né, com os eletrônicos do carro, né, puxando sempre um pouco de bateria, a bateria vai aumentar. Então, isso também é bom, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, vai deixar o carro no aeroporto, né, exposto ao sol, provavelmente quando você voltar, sua bateria até está carregada ao invés de descarregada, como seria hoje, né, com os carros. Outro ponto que falou-se muito pouco desde o lançamento do Cybertruck é o tamanho dele. No Later Clips, o Lu, ele fez pedido para o público dele, né, como ele tem milhões e milhões de seguidores, para que quem manjasse muito de Photoshop colocasse o Cybertruck no trânsito, né, no dia a dia, para a gente ver como que ele ficaria no meio de outros carros, o tamanho dele, o design, se as coisas ficariam harmônicas. Ficou muito legal, de fato, o Cybertruck não tem nada a ver com nada do que a gente tem hoje em dia nas ruas, andando por aí, e uma coisa que talvez muita gente não se atentou, porque, claro, muitas das pessoas focaram no anúncio lá do Elon Musk, né, o carro ali no palco, então não dá para ter muito uma noção de tamanho, né, nesse tipo de ambiente. Quando você coloca o carro no trânsito, do lado de carros compactos, aí você vê como o carro é monstruoso. As dimensões dele são insanas. E pensando, por exemplo, em praticidade, além da caçamba ter 2 metros de comprimento, né, o carro, por não ter motor, por ser elétrico, as baterias estão embaixo, ele tem não só a caçamba monstruosa, não só o espaço interno que senta 6 pessoas, mas ainda um frunk, né, um porta-mala na frente,
para mais capacidade. Ou seja, em termos de utilidade, essa picape hoje ela não tem concorrente. E antes da gente encerrar esse vídeo, vai o anúncio de sempre. A gente vai sortear um AirPod para um seguidor nosso, um inscrito nosso aqui no canal, um sortudo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o seu comentário e não seguiu a gente lá no Instagram, corre lá que em breve tem um sorteio de AirPod. Né, Nina? Você quer ganhar o AirPod? Esse foi mais um vídeo do Cars and Coffee com o Cardelli. Se você gostou, deixa seu like, ajuda muito a gente. A gente se vê na próxima. Valeu!